Bom dia, gente. Hoje vamos fazer uma revisão para nosso teste de artes. Quem acompanhar o nosso videozinho e dar uma olhada no material extra que eu vou colocar no nosso grupo, tem certeza que vai fazer uma excelente prova, porque a gente está bem focado nos temas que vão ser trabalhados tanto hoje aqui no vídeo, quanto que está no material extra, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente viu Barroco e Rococó nas nossas últimas aulas, né? No caso, na minha última aula e o que vocês estavam vendo antes de eu entrar. O Barroco, ele foi um movimento artístico que ele surgiu na Itália, logo após o Maneirismo, que é um movimento artístico que surgiu para alguns historiadores como antecessor do Barroco e para outros historiadores como se ele fosse uma interseção entre o Renascimento e o Barroco. O maneirismo esse movimento artístico, ele utilizava formas exageradas, assim como no Barroco a gente também vai utilizar. Então, ele é uma inspiração para que se surgisse o Barroco. O Barroco ele surgiu na Itália entre o século XVI e foi até o século XVII ali na Europa. E ele surgiu num momento de grandes transformações na sociedade como um todo. Por quê? Naquela época tinha acabado de acontecer a reforma religiosa do Lutero e do Calvino também, que questionava dogmas religiosos da Igreja Católica, que questionava a Igreja Católica, que estava extremamente corrompida naquele contexto. E fez com que a Igreja perdesse muitos fiéis, porque aí Lutero ele traduziu a Bíblia para todo mundo poder ler também, enfim. E isso fez com que a Igreja Católica perdesse muito do seu poder. E aí, como reação à reforma protestante do Lutero, a Igreja Católica vem e faz a Contra-Reforma, que foi o movimento de reestruturação da Igreja Católica. Foi onde surgiu o celibato papal, que é a coisa dos padres não poderem casar, o fim da venda de indulgências, que é a coisa de vender vaga no céu, vender o perdão, né? O fim de algumas coisas que facilitavam a corrupção dentro da Igreja Católica. E aí surgiu o Barroco. O Barroco ele foi fortemente patrocinado pela Igreja Católica, porque naquela época eles já enxergavam a arte como uma forma de propaganda. Então, o catolicismo ele bota muito dinheiro na mão de artistas barrocos para que eles enfeitassem as igrejas, para que eles fizessem pinturas bem teatrais, como uma característica do barroco é a teatralidade, é a dramaticidade das imagens. Então, ele quis transformar as igrejas em templos teatrais e que chamassem a atenção dos fiéis e que chamassem, né, novos fiéis para a igreja, bem como fortalecesse a fé dos fiéis antigos. Então, as igrejas foram transformadas em verdadeiros espaços cênicos. Arquitetos e pintores e escultores tinham essa missão de transformar a igreja nesses espaços cênicos. Como se fosse um teatro sagrado, né? Então, foquem nisso, gente. A Igreja Católica fomentou, botou dinheiro para que o Barroco se desenvolvesse. Então, o Barroco se desenvolve no contexto histórico da Contra-Reforma religiosa. E o que é importante a gente lembrar também? Que, geralmente, quando surge um movimento artístico, ele está se contrapondo a outro. Então, o Barroco, quando ele surgiu rompendo com o Renascimento. No Renascimento, a gente tinha o homem como o centro das obras, né?
era um momento entre o equilíbrio entre fé e ciência, entre arte e ciência, né? Era um momento de simetria das imagens. O Renascimento ele era muito voltado para a questão científica, era um renascimento das ideias, né? Da libertação dos dogmas religiosos, o Renascimento. E isso, inclusive, é que preparou esse terreno para que as reformas religiosas acontecessem e contestassem a Igreja Católica. E aí surge o Barroco, que se contrapõe a esse Renascimento, que se opõe a esse Renascimento, rompe com as características do Renascimento. Então, quais foram as características do Barroco, né? Era uma arte rebuscada e exagerada, como a gente já falou. Valorização de detalhes, o dualismo e a contradição, que a gente vinha muito forte isso através do jogo de luz e sombra que tinham nos quadros barrocos. Então, eram quadros que geralmente trabalhavam com a dualidade, a obscuridade, complexidade, sensualismo, a teatralidade, o contraste entre luz e sombra, que eu falei, que dá até essa impressão já de dualidade, composições em diagonal, porque essas composições em diagonal davam uma ideia de movimento para a tela, ou então para a arquitetura, o que fazia com que aquela imagem, né, tivesse ainda mais vida, e aí dava essa impressão dessa teatralidade, porque parecia que a imagem a qualquer momento iria finalizar aquele movimento, e por isso as composições são em diagonal. E a preponderância do aspecto emocional sobre o aspecto racional. E essa característica é só a gente lembrar que no Renascimento o racional se colocava acima do emocional. Aqui a emoção está acima da razão. O que importa no meu quadro é que ele passe emoção e não que aquilo tenha alguma lógica de realidade mesmo. Então, essas são as características do Barroco. Gente, é muito importante a gente aprender as características do Barroco. Isso está no nosso material extra e isso vai estar no nosso teste. A gente já falou sobre o contexto, a gente já falou sobre as características. Então, agora a gente vai falar sobre artistas importantes. Um dos pintores mais importantes do Barroco é o Michelangelo Caravaggio. Caravaggio é o nome artístico que ficou mais conhecido, né? Ele era um pintor que era patrocinado pela Igreja Católica, então as suas pinturas elas vão ter esse aspecto religioso. Vamos ver. É isso, gente. O Caravaggio, ele pinta basicamente coisas religiosas, porque ele era patrocinado pela Igreja Católica. Então, as suas obras de arte eram todas com temas sacros, né? Com temas divinos, tá? Ele era um forte representante desse lado do barroco. Mas a gente precisa lembrar que rolou essa reforma protestante. Então, nem todos os artistas barrocos, preste atenção, nem todos os artistas barrocos trabalhavam para a Igreja Católica. E esses artistas barrocos que não trabalhavam para a Igreja Católica, eles serviam à aristocracia, eles serviam à burguesia da época, que era muito forte. Então, eles pintavam cenas mitológicas, pintavam coisas do cotidiano, utilizando as técnicas do barroco. Então, eles também são artistas barrocos, mas que não pintavam coisas sacras, que não trabalhavam para a Igreja Católica. Então, eles pintavam a burguesia, coisas do cotidiano e tudo mais. Então, isso até abre um espaço para a gente entrar para o rococó. Mas vamos focar aqui no barroco primeiro. Então, um outro artista importante do barroco, mas que não trabalhava ou trabalhava muito pouquinho com questões religiosas,
era o Diego Velázquez, que ele era um ator espanhol e ele teve essa influência muito forte do barroco italiano, que basicamente só trabalhava para a Igreja Católica, porque Roma fica ali na Itália, né? E é onde era o focozinho da, do barroco sacro. E as peças dele tinham essas cenas, né? Essas imagens do cotidiano, tinha o predomínio do realismo, né? Que é essa técnica de pintar exatamente como a realidade se parece. E enfim, ele estava ali nessa representação barroca na Espanha, em que a gente tinha um rei que era protestante, então ele não pintava imagens sacras e pintava imagens da aristocracia da época e da burguesia da época. E aqui no Brasil, né? Como é que isso chegou pra gente? No Brasil, isso chega pra gente no final do século XVII, se estende até o iniciozinho do século XIX. E nessa época vieram vários artistas, arquitetos, escultores aqui para o Brasil. E era um momento em que o Brasil estava com muito dinheiro, porque a gente estava no meio da exploração do ouro, a mineração estava muito forte. E aí, quando chega aqui no Brasil, o barroco, além das características que ele já tinha, que ele manteve essas características aqui, o barroco ele introduz novas. Como é que eu vou falar? Novos materiais, como a pedra-sabão, como a madeira, que na época lá na Europa eles utilizavam só o mármore. Quando chega aqui no Brasil, a gente começa a utilizar mais a madeira e a gente começa a utilizar pedra-sabão também e introduz coisas da nossa cultura local nesse estilo de arte. O ouro fica predominante. Em Minas Gerais, a gente chega hoje em dia, as igrejas são todas cheias de ouro, porque tinha muito ouro na época, a igreja tinha dinheiro para investir na utilização desse material, então as igrejas elas têm vários detalhamentos em ouro. E um artista muito forte que a gente tem que lembrar dele é do Aleijadinho, né? Ele ficou conhecido como Aleijadinho. O nome dele é Antônio Francisco Lisboa. E ele foi um dos principais artistas barrocos do Brasil. Ele era um escultor. Ele esculpia peças em madeira e pedra-sabão. Ele introduziu até esse tipo de material dentro do barroco. Então, a gente não pode esquecer dele, tá bom? Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho. E outro importantíssimo que também introduziu esses materiais de cultura local dentro do barroco é o Manuel de Carlos Ataíde. Então vamos gravar esses nomes, tá, gente?